Olá, sejam muito bem-vindos. Eliana Jorge para falar com vocês sobre educação. E aí, mas antes de mais nada, me conte se estão gostando dos programas. A gente tem feito aqui encontros com pessoas maravilhosas para discutir esse tema que é muito caro, né, na vida da gente. Hoje, em especial, nosso programa está bombando porque nós vamos receber a gestora que, para mim, uma das instituições mais importantes que a gente tem na cidade, porque faz aquela educação profissional. Eu estou falando da Nancy, do Senac. Nancy, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eliana. Obrigada a todos os telespectadores. Fico muito feliz. E bom, ô Nancy, eu vou pedir a você que me conte sua história. Por quê? Nossa, a gente tem um comum aí danado, né? Ai, que ano que era aquilo, hein? Me diga. Bom, a história é longa. É longa, mas ela vai começar a contar da Nancy que estava sendo gerada lá no útero da mãe. Quem é a Nancy? Conta pra Pois é, gente. Conta essa história. a Nancy é uma soteropolitana, é, nascida há alguns anos atrás. Detalhe. Eu sou filha caçula de 6 filhos, filha de Miguel e Jandira, com muito orgulho, cercada de amor, que inicialmente achei que ia ser a professora dos pequenos, porque eu adorava estudar e eu adorava ensinar individualmente, né? Eu não era a pessoa das muitas falas, mas na sequência eu achei que eu seria jornalista, porque eu adorava as notícias e adorava ler o jornal físico, impresso, aquele cheiro me agradava. E eu lia ele todas as noites para o meu pai. E o mundo foi dando mil voltas. Eu estudei em escola de freira, em escola de padre, e na sequência, no meu nível médio, eu encantada com as belezas de Salvador e com a história de uma amiga de minha irmã que fazia turismo na época no nível médio, na ocasião que existiam os cursos técnicos que Bom, agora estão voltando, eu surgiu em mim a vontade de fazer turismo. E ali eu fui fazer turismo numa escola pública de Salvador, saí dessa realidade do ensino privado e particular e fui para uma escola a quem eu sou muito grata, né? Escola Severino Vieira, e eu estudei turismo. Fui uma aluna muito dedicada, acredito que aprendi bastante e criei também outras lances dentro de mim, que àquela altura já não seria mais professora nem jornalista. Me encantei com o turismo, prestei vestibular para a primeira faculdade de turismo na Bahia, passei, cursei 6 meses e já trabalhando com educação, entendi que o meu universo era de fato a educação. Então, hoje, eu sou educadora, mas nesse caminho ainda eu casei, eu tive filha, uma filha de 21 anos, maravilhosa, que me enche de orgulho, que veio morar em Porto Seguro comigo quando tinha 9 anos e que hoje está com 21 anos, já é uma mulher, voltou para a nossa terra natal. Ela hoje está lá em Salvador morando, administrando a vida dela, morando sozinha. E eu continuo aqui em Porto Seguro, que é o local que eu escolhi para vir há 12 anos atrás. 12 anos. 12 anos. Mas não que seja esse o tempo de ligação com a cidade, né? Não, Deixa o não. povo fazer conta, porque muito mais do que isso, né? Sim. Desde quando você frequenta Porto Seguro? 1995 Não. foi quando eu vim para Porto Seguro. Eu era coordenadora de um centro chamado Centro de Unidade Móvel. E ali eu coordenava a região do extremo sul do estado. E eu vim para Porto Seguro naquele ano de 95, e de lá para cá o vínculo foi de fato estabelecido. Eu acho que eu só fiquei sem atuar em Porto Seguro no período da minha licença maternidade. Minha filha Caramba! nasceu em 2001, mas eu vim para Porto Seguro com barrigão ainda, e quando, obviamente, no período que é permitido viajar, até aquele período eu viajei, e depois, então,
Eu fiquei com a licença, acredito que fiquei sem viajar para cá uns 8 meses. E voltei. E quando Bia estava com 9 anos, com a construção da unidade, nós viemos para cá residir, né? Minha família, eu, meu marido, minha filha. E quando você fala unidade móvel, é Senac, gente. Então, no Senac, quantos anos você está lá? Eu estou há mais de 3 décadas. 3 décadas, olha aí, mais conhecido como 30 anos. Você tenta florear um pouco a questão número, mas a administradora é fiel. Aqui não tem Pois conversa. Gente, eu tenho mais de 30 anos de Senac. 95 foi quando a gente se conheceu, então, Sim. né? Poxa vida, que coisa maravilhosa. Muitos anos. Rapaz. Gente, de lá para cá, e agora eu quero saber, Senacão, é uma história, é uma vida dentro do Senac, né? Sim, com certeza. O Senac tem 70 anos. O Senac tem mais de 70, né? Mais de 70. E eu tenho quase da metade da existência do Senac, eu tenho dentro. Eu tive sempre uma vida, minha jornada no Senac, quando entrei no Senac, eu não era ainda pedagoga, então eu entrei na área administrativa, eu era muito jovem, né? Muito jovem mesmo, e ali eu fiz a minha carreira. Eu comecei na área administrativa, trabalhei em várias unidades do Senac em Salvador, em unidades educacionais, mas fui também para a área administrativa do Senac. E nessa sequência, nessa paixão que eu via as colegas que já eram pedagogas, as minhas líderes, as minhas gestoras, e o meu encantamento foi muito forte, tanto pela educação, mas sobretudo por aquilo que o Senac me apresentava, que era a educação profissional. Então, quando eu fui fazer a graduação em pedagogia, eu já fui com o olhar de que eu queria atuar na área de coordenação, né? E quando eu fiz pedagogia, existia a pedagogia para formar os supervisores, os coordenadores, os orientadores, os administradores, nós tínhamos as habilitações. Eu fiz pedagogia com habilitação em supervisão escolar e em orientação escolar, só não fiz administração escolar, que hoje é o que eu faço. E quando eu concluí, obviamente, aí eu fui fazendo as especializações que eu entendia importantes para mim. Eu fiz psicopedagogia, eu depois fiz gestão de pessoas, eu depois fui fazendo os cursos de formação de pessoas e de multiplicadores, porque eu entendi que isso tudo somaria para a minha vida profissional. E continuei no Senac, mas eu fui para a sala de aula, atuei em sala de aula no Estado durante muito tempo, né? Eu fui profissional, fui professora do Estado, de sala de aula, do ensino fundamental 2, do ensino médio, mas antes eu passei por uma experiência no fundamental 2, mas eu atuei mesmo no ensino médio, depois tive a oportunidade de ir para o nível superior e sempre conciliando com a minha atuação no Senac. Sempre. Jornada dupla, então, né? A vida toda. Eu acho que tem pouco tempo que eu não tenho jornada dupla oficial, porque eu já tenho uma jornada dupla me mantendo como gestora do Senac aqui em Porto Seguro. Muito bom, gente, que coisa. E todo mundo só está acostumado a conhecer a Nancy, agora está ganhando esse presente, né, de conhecer a mãe. A mãe de Ana Beatriz. Minhas irmãs todas lá em Salvador, local que eu vou muito, que eu gosto muito. E é isso, eu estou feliz onde eu estou, sabendo que eu tenho esse outro canto lá que eu também gosto tanto. E é pertinho, né, teoricamente, sim, né? Sim. Dá para não perder. Ninguém da família veio para cá, não foram encorajados, não? Não, eles vêm como visitantes. Mas usufruir das soteropolitano, ele tem um negócio, né? Muito. Ele é muito bairrista, né? Vamos dizer, né? Então, eu acho que Porto, de fato, me conquistou, porque eu sou soteropolitana mesmo. Aquela soteropolitana raiz. Eu gosto de andar nas ruas de Salvador, eu gosto do Pelourinho, eu amo acarajé, sou louca por carnaval, ou seja, tudo que Salvador oferece, aquela intensidade, eu vivo e gosto. Agora, Porto Seguro é maravilhoso. Porto Seguro é atraente,
era uma paquera maravilhosa que virou um casamento. E a estrutura que a cidade me permite de ter um aeroporto, de estarmos a apenas 1 hora de distância, isso tudo favorece muito e conforta muito você estar aqui. Muito bom. Cresceu bastante, né? Cresceu muito. Nancy, eu queria saber do Senac Porto Seguro. Porque quando eu falo para vocês que eu estava visitando lá com Vinícius Brandão do CDL a história da associação comercial, que o Senac tem muito a ver, 95 nós tínhamos uma parceria incrível, né? Faziam milhões de coisas. Eu creio que nós, né, a associação comercial e outras entidades, provocava tanta coisa com o Senac que justificou ganhar uma unidade, né? E conta para mim, como é que foi essa unidade, a gente ganhar uma unidade? E linda, né? Maravilhosa. Eu espero que todos vocês, se não conhecem, por gentileza, né? Vai lá conhecer. O melhor das casas bonitas é receber as pessoas. Sim. Então, por favor, aceitem o convite de Eliana, que faz parte da casa, nos visite. Muito orgulho. A atuação do Senac em Porto Seguro era exatamente através do Centro de Unidade Móvel, que era uma unidade do Senac responsável por atuar onde não tivesse unidade fixa, unidade física. E eu era supervisora pedagógica na época, atuava em Porto Seguro e buscávamos as diversas parcerias com as entidades sérias e que tivessem também o propósito de desenvolver a sociedade, desenvolver as pessoas. Associação Comercial, CDL, a BIH, a BAV, a Prefeitura, né? Todas as gestões públicas, normalmente a gente busca parcerias. Atuamos assim durante muitos anos, assumindo toda a questão pedagógica, os docentes, material de consumo, material didático, e as casas eram sempre dos parceiros. Isso foi feito de 95 até 2010, que foi o ano que o Senac inaugurou, mas os resultados, a realidade de Porto Seguro quanto à empregabilidade, a relevância desse município que nós moramos para o cenário nacional e para o nosso estado, fez com que a nossa instituição, através do nosso departamento regional, Bahia, e do departamento nacional, elegesse Porto Seguro como o centro para receber uma unidade do Senac polivalente, porque nós somos uma unidade que trabalhamos com as diversas áreas dos cursos, principalmente porque Porto Seguro é um gerador de oportunidades. E o ciclo do Senac, ele encerra, não é quando o aluno conclui o curso, é quando o aluno se insere no mundo do trabalho. E Porto Seguro, para todos vocês, é um local de oportunidades, sim. Por isso o Senac está aqui. Em 2008, a instituição comprou o terreno, um terreno próprio, que foi avaliado, que foi analisado onde se instalar, a capacidade física para isso, e foi escolhido a orla de Porto Seguro, porque existe um mercado empregador fortíssimo naquela região, que é a rede hoteleira, e nós fizemos esta unidade, que foi concluída foi 1 ano e 3 meses de construção. Poxa, eu não estava aqui, não. Em 9 de setembro de 2010, o Senac foi inaugurado. Então, este ano, de 2023, em 9 de setembro, todos vocês estão convidados, porque nós faremos 13 anos, e todos os anos, em 9 de setembro, o Senac promove um evento, que é o Senac para você. Porque nós acreditamos, é meio clichê, mas o aniversário é nosso, mas o presente, de fato, é da comunidade que nos acolhe, que nos recebeu e que faz parte dos nossos cursos. Eita, tá bom o papo, não tá? Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, mas voltamos rapidinho com o segundo. Aproveita esse momento para assistir os nossos comerciais, seja um patrocinador também do nosso programa de educação e de todos os outros programas da TV 4. Até já!
Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola Lucia Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você. Olá, estamos de volta para o nosso programa sobre educação e hoje recebendo a nossa estrela, que é a Nancy do Senac. Ela é muito conhecida aqui, gente. Nossa Senhora! Ô, Nancy, você faz parte já do patrimônio, né? Você ganhou já o título de cidadã de Porto Seguro? Ainda não. Ô, gente, Câmara Municipal de Vereadores, vou chamar a atenção dos senhores. Que absurdo! Isso não existe. Tem tanta gente que não tem nenhuma relevância que está ganhando esse título, e aqui, ó, diante de uma pessoa que verdadeiramente tem a ver. Eu tenho certeza, Nancy, você fica assim timidamente falando, mas você faz parte, assim, óbvio, o Senac é uma instituição que eu tenho uma admiração seríssima. Existiram estudos de viabilidade e tal, mas a Bahia inteira estava propensa a isso. Escolher Porto Seguro tem muito a ver com o trabalho que você desenvolveu com todos. Então, o local, gente, é uma provocação que tem que fazer. O local foi estratégico considerando a indústria no entorno. E essa indústria está correspondendo? Eu digo que quem trabalha com educação acredita muito no propósito e no resultado que nós podemos causar para a vida das pessoas. E, por tabela, vem o desenvolvimento macro da cidade. Nós provocamos o tempo inteiro que as empresas entendam a importância de ter pessoas qualificadas. Eu estou falando aqui qualificadas por conta da educação profissional, né? E porque falar das pessoas educadas já é uma missão de cada um buscar a sua educação. Mas quando eu falo qualificadas, capacitadas, aperfeiçoadas, porque gera melhores resultados para o seu negócio. Ter as pessoas preparadas para atuar, entendendo a importância do negócio que ela está trabalhando. Isso, com certeza, tem um resultado muito mais exitoso quando essas pessoas têm uma qualificação prévia. E aí nós sensibilizamos as empresas, porque nós entendemos que as empresas têm uma série de outras preocupações. Então, o que eu coloco para todos os empresários é: nós nos preocupamos com a educação. Só façam acreditar nisso que nós acreditamos, porque nós sabemos que vocês têm outras preocupações. Não precisam se preocupar. Encaminhem as pessoas que nós qualificamos. Pronto, o resto a gente fala. Isso. 13 anos. Tem números? Tem números. Temos. Quantos já passaram pela gente? O que a gente ofereceu de especial? Alguma coisa assim que... Eu acho que tem tantas ações relevantes. Números, obviamente, porque nós já se qualificou com a estrutura do Senac mais de 70 mil pessoas ao longo desses quase 13 anos. E aí vem os resultados dessas qualificações.
além de inserir as pessoas no mundo do trabalho, nós mantermos as pessoas no mundo do trabalho. Nós estarmos próximos das entidades de classe, sejam os sindicatos laborais, né? O SENAC faz parte da FEComércio, que é um sistema enorme. O sistema FEComércio é composto pelos sindicatos patronais. Nós aqui temos o Sindicato do Comércio e temos o SESC e o SENAC. O SESC é um outro presente para Porto Seguro, né? Então, hoje nós temos as duas entidades, tanto o SENAC, há 13 anos, e o SESC, eu acredito que é pouco menos de 5. E nesse mundo de oportunidades que nós temos, para além das 70 mil pessoas, a relação que nós estabelecemos com essas entidades de classe, os sindicatos patronais, os sindicatos dos empregados, as entidades de classe, como a Associação Comercial, CDL, ABIH, ABAV, Abrazel, Sindesul, porque nós entendemos que essas entidades têm as empresas vinculadas a elas. E elas são os interlocutores entre os demandados. E eu fico muito orgulhosa do SENAC ser procurado por essas entidades, pela credibilidade que nós temos e pela importância que o SENAC tem na vida do trabalhador brasileiro e, nesse sentido, do trabalhador de Porto Seguro e da região. Então, nós temos pessoas inseridas no mundo do trabalho, nós temos pessoas mantidas no mundo do trabalho, porque a cada curso de aperfeiçoamento que nós oferecemos, a ideia é que esta pessoa melhore e eleve os seus conhecimentos e entregue esse serviço à empresa onde ela está. E a empresa, por consequência, queira manter esta pessoa no seu quadro funcional, para que, enquanto esteja bom para os dois lados, essa relação trabalhista continue. Para isso, nós temos um setor que você conhece, eu espero que muitos dos que nos escutam conheçam, que é o Banco de Oportunidades. Eu acho um nome extremamente oportuno, porque nós geramos oportunidades para as empresas terem profissionais qualificados e para os profissionais qualificados pelo SENAC possam ser encaminhados para o mundo do trabalho. Então, eu acho que isso também é um resultado muito positivo quando, para cada uma vaga que uma empresa nos pede, nós encaminhamos 3 ex-alunos, para que esta empresa avalie, analise se se enquadra no perfil dela, nos dê a devolutiva de por que não se enquadrou. Isso é muito importante para a educação. Nós formamos as pessoas não só para atender o mercado de trabalho, mas para transformar o mercado de trabalho. Porque, às vezes, o mercado também tem os vícios de achar que o profissional só pode ir até ali. Quando nós educamos e damos além daquilo que o mercado espera, é que você começa a mudar alguns postos de trabalho, modificar algumas atribuições que eram só técnicas para algumas competências também comportamentais. E nós precisamos ouvir se estamos atendendo. E o Banco de Oportunidades tem esse papel, dos que foram encaminhados, os que ficaram, os que não ficam, por quê? Porque é isso que faz com que nós revisemos os nossos modelos, as nossas práticas profissionais, o desenvolvimento das nossas aulas. E é gratuito, né? Sim. Então, eu queria que você fizesse assim mais ou menos uma apresentação dos produtos que o SENAC tem, né? Então, tem PSG, tem Jovem Aprendiz e tal. Então, quais são? O SENAC é uma entidade privada e que tem os cursos que nós chamamos comerciais, que tem taxas de matrícula, mas ainda assim com valores muito menores que os praticados pelas entidades privadas, porque nós nascemos para fazer educação profissional. Então, temos esta diferença quanto à oferta comercial. A qualidade, eu sou suspeita, mas como cidadã, eu acho que é importante falar da qualidade dos produtos SENAC, em todos os sentidos, dos docentes contratados, dos docentes que prestam serviço, dos docentes que integram o quadro, todos são profissionais extremamente competentes.
O crivo de seleção é muito cuidadoso, são profissionais de mercado, e isso é muito importante. Então, nós temos os cursos comerciais. Sim, com taxas sempre inferiores aos praticados no mercado. Parcela, eu vi lá. Parcela tudo. de até 24 vezes. Hoje nós também somos uma entidade de mais de 70 anos, mas que acompanha a modernidade. Então, nós temos o cartão por recorrência, que é aquele cartão que não ocupa o limite, que já é uma prática que com certeza ajuda muito, que você pode pagar até de 24 vezes. 24 vezes? A Isso depender, demais, a depender dos cursos técnicos, sim. Nós temos, além desses cursos comerciais, que são os cursos pagos, mas que ainda assim parcelados, nós temos o programa Senac de gratuidade, que este ano, aliás, desde 2022, voltou com um volume de oferta de vagas gigantes. Eu agora estou com mais de 250 vagas do programa Senac Gratuidade Aberta. Espera aí, vou fazer um corte. Ela está dizendo que tem mais de 200 vagas no programa Senac de gratuidade. E, nossa, os temas são maravilhosos. Os cursos. E nós, assim, buscamos selecionar os cursos, Eliana, que, com base na pesquisa que o Senac faz, onde existe demanda de empregabilidade ou de geração de renda. Porque nós temos as ocupações que são para o mercado formal, os CLTs, ou dentro de todas as outras formas de contratação, e também fomentamos o empreendedorismo ou a geração de renda. Todos os cursos que lidam com as habilidades na área de beleza, na área de gastronomia, na área de moda, são cursos que geram um movimento significativo para a região e para a vida das pessoas e suas famílias. Então, no programa Senac de gratuidade, além de ter muitos cursos de capacitação, que são aqueles cursos que têm a denominação da profissão e que formam as pessoas que querem ingressar naquela área, ou aquelas que querem mudar de profissão ou ter uma profissão alternativa. Isso acontece muito na área de beleza. Administradores, contadores, pedagogas que vão nos buscar para fazer os cursos de cabeleireiro, de maquiador, de depilador, porque entendem que, às vezes, um sonho que pode se realizar naquele momento, praticando essa profissão maravilhosa, essas profissões de beleza, mas também uma renda alternativa, né? Porque são profissões que o tempo inteiro você pode desenvolver dentro do horário que você tem disponibilidade, independente de estar numa empresa de beleza, no instituto de beleza ou como autônomo. Dentro desse programa Senac Gratuidade, quando eu falo 250 vagas, é porque eu estou atualizando. Foram lançadas desde janeiro mais de 360 vagas. Essas 250 vagas. Fazendo matrícula, né? Essas 250 vagas são as vagas que estamos com inscrições abertas para cursos na área de beleza, como eu citei anteriormente, de gastronomia, de restaurante, curso de bartender, auxiliar de cozinha, curso de manicure, curso de depilador. Todos esses cursos integram o programa de gratuidade do Senac. Tá? Estamos com 3 cursos técnicos, que são cursos de 2 anos, dentro do programa de gratuidade. Vocês estão ouvindo? Minha impressão que, de repente, 3 cursos para a nossa felicidade, porque para nós que fazemos a gestão de uma casa de educação, ter tanto empenho e tanta crença que a educação transforma, abrir cursos e as pessoas entrarem nessa mesma sintonia e se matricularem, é a mesma coisa que quem tem um restaurante criar um prato novo, colocar no cardápio e receber todos os clientes querendo aquele prato. Então, vocês imaginem que, quanto aos cursos técnicos, eu estou muito feliz. Nós já estamos em andamento com o curso de técnico em massoterapia. Estamos com matrículas encerradas para 2 cursos que começam em 7 de maio, que é o curso de técnico em estética e o curso de técnico em guia de turismo, que foi uma sensibilidade da nossa direção regional por entender que nós precisamos cada vez mais contribuir
para o desenvolvimento do turismo da nossa região, que já é uma região maravilhosa, que é destaque no cenário nacional com o turismo, com o volume de turistas. Estamos saindo de um verão maravilhoso para tantos empresários e empreendedores. E o curso de guia vem para somar, para profissionalizar esse segmento. Bom, eu tenho assim, o primeiro curso, vocês atenderam uma demanda, né, dos receptivos, que na época eu tinha receptivo, foi um divisor de águas para a cidade, para o profissional guia de turismo, para que ele tivesse, né, regulamentado a atividade dele junto à relação com as empresas. Foi uma mudança incrível na qualidade também de serviço que esses profissionais começaram a prestar, porque é uma responsabilidade imensa você ser credenciado, porque também o que dá ônus, dá bônus e tudo. Foi fundamental o papel do Senac nisso. Que coisa boa, já está fechado? Fechado. Olha aí. Desde quando eu vim para Porto Seguro atuar, eu vim exatamente por causa do curso de guia. Fora de Salvador, foi o primeiro município do estado da Bahia que passou a receber de maneira regular cursos de guia de turismo. Naquela ocasião ainda não era um curso técnico, mas de 96 até 2017 nós desenvolvemos turmas todos os anos ininterruptamente. Esse destaque de Porto Seguro ter sido, fora de Salvador, o primeiro município do estado que recebeu o curso técnico, o curso de guia do Senac, que passou a gerar um volume de guias de turismo credenciado, foi extremamente positivo, tanto para o município, porque obviamente gerou essa transformação. Sim. Você tinha um receptivo e Porto Seguro tinham vários outros, todos com um volume grande de turistas, e isso foi algo que trouxe realmente uma diferença, até mesmo para o olhar dos órgãos que regulamentam a profissão. Na época, a Embratur era quem emitia, a própria Secretaria de Turismo, e isso foi muito positivo para que nós conseguíssemos desenvolver outras ações e que Porto Seguro, também na condição de município de gestão pública, lá naquela ocasião, fosse podendo desenvolver outros projetos. E aí vale dizer que eu me orgulho muito dessa história. Eu adoro os guias, acho que eles são figura fundamental. Eu estou adorando esse assunto, tem muito a ver conosco. A gente vai encerrar o segundo bloco. E para o terceiro eu vou deixar esse gostinho de que nós vamos continuar com isso. Até já, no terceiro e final bloco. E aproveita esse minutinho aí para curtir os nossos patrocinadores. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Se o Arraial da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso. Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí.
Estamos de volta, nosso programa de educação, hoje recebendo a nossa embaixadora de educação profissional, a Nancy do Senac, deixando aquela deixa, a Câmara Municipal, façam a gentileza, né, de entregar a ela o título de cidadã. E você que está chegando para esse terceiro bloco, nós vamos falar aí, tem uma porção de coisa, mas tem curso grátis e muitos bons no Senac. Nancy, a gente estava falando, né, encerrando lá, de toda essa gama de produtos, né, departamentos e tudo, né, porque acha que Senac é só o curso. Não, né, tem vários. Você já citou os cursos comerciais, falou do banco de oportunidades, que depois pode até dar mais uma reforçada. Todo aluno ganha o direito, né, de entrar nesse banco para que os empresários, consultando ele, ter esse currículo disponível. Falou também dos cursos comerciais, não, comerciais é esse, e os cursos PSG e de tecnologia, técnicos, isso. Conta aí para mim, o que mais? Faltou coisa? Pronto. Biblioteca. Se nós falarmos do mundo de oportunidades, que é ser aluno do Senac, porque o Senac, pela seriedade da instituição e tudo que nós entregamos, nós temos um modelo pedagógico muito bem desenhado e muito bem estruturado. Nós temos todos os profissionais competentes, qualificados, graduados e de mercado. Nós temos um espaço físico que este é de fato incomparável, porque nós temos todos os laboratórios, as salas de aulas equipadas, todas as salas são climatizadas, tem data show, então nós procuramos dar uma estrutura física de ponta. Nós temos a biblioteca digital, porque é algo que o aluno pode acessar, o conhecimento não está só dentro do Senac, ele acessa de onde ele quiser, enquanto ele for nosso aluno, ele tem acesso ao nosso acervo digital, que são muitos títulos, e que isso pode ser compartilhado com os seus pares, em casa, no seu trabalho, porque ter o acesso ao livro é ter acesso à educação. E hoje nós temos essa biblioteca digital por vários fatores. Primeiro, para ultrapassar os muros, né, da instituição Senac, que ele possa acessar de todos os mecanismos e de todos os dispositivos tecnológicos que ele tenha, e principalmente também de compartilhar isso com aqueles que ainda não estão no Senac. Esse é um dos dados que nós temos. Os programas que nós temos de cursos técnicos, de qualificação, de aperfeiçoamento, que se enquadram tanto no comercial como no programa Senac de gratuidade, porque eu acho que isso precisa ser dito, é uma oportunidade ímpar que nós temos. Aqui em Porto Seguro, inclusive, os alunos dos cursos de qualificação e técnico têm o acesso à meia passagem, que é também um ganho absurdo, porque nós sabemos que nós damos a gratuidade e o fato de não dar o transporte poderia ser um fator limitante. Mas aí nós conseguimos, através do reconhecimento, da credibilidade da nossa instituição e, obviamente, do reconhecimento que a empresa de transporte teve, nós temos uma parceria, um acordo de cooperação, que os nossos alunos dos cursos de qualificação e técnico tenham acesso à meia passagem. Isso também é um ganho grande. E o banco de oportunidades, que eu volto a falar porque é um benefício tanto para o aluno concluinte, que nós chamamos de egresso, como para as empresas, que têm um serviço à sua disposição para receber profissionais capacitados e que, obviamente, ele vai poder escolher dentre aqueles que nós encaminhamos. Precisa de uma recepcionista de hotel, nós buscamos as 3 recepcionistas concluintes que se enquadrem nos critérios que ele elencou e passou para a nossa equipe, e nós fazemos o encaminhamento para que ele selecione, para que ele avalie e que, obviamente, passe pelos trâmites normais da empresa de contratação. Isso é muito importante, porque eu faço consultoria, né? E eu observo que alguns empresários, eles deixam para contratar em última hora, eles não têm um estudo profissiográfico daquela função, quais são as qualificações que ele deseja e tal. E isso eu até ajudo bastante nesse sentido. Mas é importante ter, porque você já qualificou, né, e pode oportunizar para esse aluno uma vaga de emprego, e o empresário também tem um direcionamento com relação a um qualificado, né, colaborador. Que
precisa haver um pouquinho mais de consciência. Eu falo pelos empresários porque tá tendo assim meio que um relaxamento. Mas sabe que nós tivemos uma provocação com a BIH o ano passado na faculdade e observou-se, até o Vinícius reconheceu que alguns alunos levantaram algumas questões em termos salariais, essas coisas, e reconheceu-se a necessidade de um cargo, de um plano de cargos, salários e tal, que quando você desenvolve isso na empresa, você faz todo um estudo daquela função, né? Então, tipo, eu estou provocando muito a hotelaria, Nancy, de forma veemente. Vocês não terão colaboradores em breve, porque ninguém mais está querendo trabalhar por faltar algum diferencial, né? Então, fica aí essa deixa para a BIH, que tem que parar para pensar sobre isso. Mas deixa que a BH está chegando a hora dela, vou chamar aqui para conversar. Que é educação, né? Educação profissional que precisa ser dada. E é o que eu sugiro às empresas. Avaliem quais as expectativas de contratação, quais os prazos que existe uma demanda maior de contratação, mesmo que temporária. E que aí, então, vejam o portfólio de cursos. Nós nunca vamos colocar, por exemplo, os cursos de camareira, de recepcionista, num período que não dê para eles contratarem para a temporada. Então, agora nós estamos com turmas de recepcionista em meios de hospedagem aberta, de aperfeiçoamento em técnicas de bares e restaurantes, em aperfeiçoamento de recepcionistas. Estamos com o curso de técnicas de reservas em andamento. Por que agora? Para que essas pessoas concluam até maio, para que as empresas tenham tempo de abrir os seus processos seletivos entre maio e junho, que tenham profissionais capacitados no mercado e que já na média temporada de julho eles tenham a possibilidade de recrutar pessoas. Para nós chegarmos a uma programação, Eliana, de cursos, todas essas questões, todas essas nuances são avaliadas. Os horários, nós não colocamos cursos de aperfeiçoamento para a camareira de manhã, porque nós entendemos que seria complicado para os hotéis liberarem os seus funcionários para se aperfeiçoar, e também para estas pessoas que querem trabalhar por uma questão de dificuldade e irem de manhã. Nós colocamos cursos entre 14 e 15 horas, porque nós entendemos que já é algo para facilitar a vida dos hotéis. E mesmo sabendo que os hotéis poderiam pagar os cursos para aperfeiçoar suas camareiras, nós colocamos esse curso dentro do programa SENAC de gratuidade. Os cursos de aperfeiçoamento sempre são lotados com os hotéis encaminhados? Não. Eu acredito que é um exercício que nós buscamos fazer de sensibilizar os hotéis para apresentar essa nossa disponibilidade, e eu tenho certeza que todos eles sabem disso. Agora é importante que usufruam disso, né? Sim. É importante que usufruam disso para que nós tenhamos alunos nos cursos, para que esses alunos consigam se inserir no mundo do trabalho e que as empresas tenham profissionais qualificados. Aí eu acho que esse tripé fica perfeito e todos nós ficamos felizes. Com certeza. Parar de reclamar, vamos tomar atitudes, né? Sabe o que faltou? O que para mim é muito caro? O jovem aprendiz. Eu tive, gente, a oportunidade durante a pandemia de dar aula online para quase... eu tinha 2 turmas de 50 alunos online. Nossa, foi muito bom. Que desafio maravilhoso. Nós tivemos que nos desconstruir, reconstruir, repaginar, reinventar. E foi algo muito especial. E lidando com isso, eu vejo a dificuldade do jovem, como ele precisa ser inserido no mercado de trabalho, como esse projeto faz toda a diferença na vida dele, na vida da família dele, e a entrega dele, né, no local de trabalho. Conta pra gente como é que é. Ele está desde quando esse projeto aqui? Eu acho que não por acaso o programa de aprendizagem ficou quase como o último tema, eu não sei se é dessa forma, do nosso encontro, do nosso bate-papo, mas o programa de aprendizagem, inclusive, é a razão de existência do SENAC. Quando nós surgimos há mais de 70 anos atrás, e por isso os nomes do sistema SC, Serviço Nacional de Aprendizagem, no nosso caso comercial, no caso do SENAC industrial e no caso do SENAC rural e do SENAC de transporte, é porque nós surgimos
para desenvolver os programas de aprendizagem. Então, a aprendizagem está no nosso DNA. E muito me orgulha de fazer parte da história de transformação de vida de tantos jovens aprendizes. Aqui em Porto Seguro, nós nos instalamos em setembro de 2010, eu já falei isso para vocês, e em 2011 nós iniciamos as formações das turmas de jovem aprendizes. De lá para cá, já são, em Porto Seguro, gente, quase 2.000 jovens formados. Em andamento agora, dentro de casa, dentro da nossa unidade, nós estamos com quase 200 jovens. E até o final do ano entram outras turmas. Tá? Aqui em Porto Seguro, quase 2.000 jovens, são mais de 70 empresas contratantes. E aí eu preciso também me reportar a essas empresas para falar o quão elas são corretas. E é importante que nós digamos isso. Porto Seguro tem uma adesão expressiva das empresas que têm obrigação, porque o contrato de aprendizagem é obrigatório para as empresas, com exceção das micro e pequenas, a legislação faculta a elas dessa obrigatoriedade, mas todas as outras empresas têm a obrigatoriedade de ter uma cota de jovem aprendizes entre 5% do seu quadro funcional no mínimo e 15% no máximo. Quem regula isso é o Ministério do Trabalho, através das Superintendências Regionais de Trabalho no Estado, e o SENAC não se isenta de oferecer as turmas para que as empresas cumpram essa obrigação. Ou seja, é o papel e a missão do SENAC oferecer aprendizagem para que as empresas cumpram uma obrigação legal que elas têm. É um programa maravilhoso. Então, né, deixa eu só dar um corte aqui. Muitos amigos, né, chegam para mim, eu estou com um filho adolescente, como é que eu faço para... Aí eu falo, olha, é que é um pouco diferente aí, não é assim, você vai lá no SENAC. Então, explica para a gente como é que o jovem pode aderir a esse projeto. Eu vou orientar todos vocês que estão assistindo e que têm jovens entre 14 e 23 anos, porque o programa não é menor aprendiz, é jovem aprendiz, porque já foi menor até 2004, em 2005 houve uma mudança, porque muitos jovens e muitas ocupações, sobretudo na indústria, não poderiam ser absorvidos porque aquela ocupação se enquadra numa logística de mercado de trabalho que só podem maiores de 18 anos, né? Trabalhar em determinadas áreas insalubres ou periculosas, trabalhar com material perfuro cortante. Então, hoje nós aceitamos jovens de 14 a 23 anos. Não pode completar os 24 enquanto estiver no programa. Não é um programa que o SENAC matricule, porque é um processo que a empresa recruta o jovem que ela quer ter como jovem. O primeiro caminho é para todas as pessoas que têm interesse em ter o filho, o sobrinho, algum parente como jovem aprendiz, é que busque as grandes empresas de Porto Seguro para deixar o currículo. É importante sempre acompanhado do jovem, porque nós recebemos jovens muito mais felizes quando eles também têm um desejo. E o outro processo é que procure o SENAC para, no banco de oportunidades, aquele que nós falamos lá atrás, eles façam o cadastro. A única ocupação que nós inscrevemos sem ser aluno do SENAC é para a possibilidade de ser jovem aprendiz, porque é o primeiro emprego. São jovens de 16 anos que, de fato, talvez não tenham feito ainda nenhum curso. Aí nós fazemos o cadastro e, quando as empresas precisam das vagas, nós disponibilizamos. Dessa forma que o programa de aprendizagem funciona. São contratos de 1 ano, onde o jovem pode ter, a partir de meio salário mínimo, isso é o mínimo, tem que estar estudando. O jovem que saia da escola ou abandone no meio do projeto, ele não pode continuar. Então, isso também termina sendo um estímulo para esse jovem continuar estudando, com exceção daqueles que já concluíram o nível médio. É um programa que eles têm um contrato assinado, têm todos os direitos trabalhistas durante 1 ano e temos a felicidade de ter mais de 70% dos nossos concluintes absorvidos pelas empresas. Nós temos histórico de quem foi jovem aprendiz e hoje é líder, é gerente das empresas. Legal. E isso é muito positivo. Assim, ele trabalha
2 dias e estuda 3, é isso ou é o contrário? Ao contrário. Ele fica conosco inicialmente 20 dias consecutivos dentro do programa do SENAC, assim. Nós buscamos dar todas as ferramentas para ele ir no 21º dia, já tendo essa noção da empresa e do mundo do trabalho. E depois, a partir desse 21º dia, ele fica conosco 12 dias na semana, que são 8 horas, e 3 dias na empresa, que são 12 horas. Porque o contrato do jovem é de 20 horas semanal, 80 horas mensal. Muito bem. Gente, está terminando. Vou chamar a Nancy de novo para a gente conversar. Só cursos grátis, vai falar com o SENAC, tem uma porção de coisa boa. Nancy, a gente tem um tempo, eu queria que você fizesse a despedida aí, já com aquele gostinho de que você vai voltar para a gente poder aprofundar com outras coisas importantes. Eu volto sim, eu sou educadora, acredito na educação, acredito que a educação transforma vidas e que a educação profissional transforma vidas, gerando muitas oportunidades para onde quer que esse aluno que teve a vida transformada passou. Porque são as empresas, é o cenário econômico da cidade, ele ganha uma outra vibração, ganha um outro movimento. E o bom é que o SENAC está aqui. E isso é algo que nós poderemos contar sempre e para sempre. Ou seja, nós representamos a educação profissional no nosso município tão querido, e eu acredito que nós poderemos fazer cada vez muito mais pela sociedade. Quero agradecer a você pela paciência, pela sua audiência, e dizer que falar sobre educação está sendo um grande prazer. Eu espero que vocês possam também prestigiar todos os programas da TV 4, que está fazendo o maior sucesso. Pode consultar aí no Instagram, @TV4, que nós estamos arrasando. Até a próxima, muito obrigada. Você já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem. Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo da APROA.
Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Então, assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza a ele exatamente isso. Andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali mesmo por causa das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.